Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre das suas consolações por Cristo, Senhor nosso. Amém. O nosso estudo hoje será sobre espiritualidade, contemplação e paz, com notas e posições de Thomas Merton. Espiritualidade, contemplação e paz. Primeiramente, nós vamos nos ater sobre a pergunta de qual seria a contribuição da espiritualidade monástica para a exegese bíblica no interno da contemplação. Para chegar a este ponto, inicialmente vamos ver o que significa exegese. O termo deriva da palavra grega exegese, exegesis, vem a significar no grego descrição, narração, explicação, mas no sentido mais profundo de interpretação daquilo que o tem para ser clarificado. Ok, mas exegese no âmbito da hermenêutica. Hermenêutica também é uma palavra que vem do grego, que vem a significar hermeneuem, que é a arte de interpretar. Mas essa interpretação, ela passa por etapas, chamado de passos, ou melhor, que exige de tarefas, exercícios nesta exegese. A primeira tarefa da exegese é aclarar as situações descritas nos textos. Aclarar. Ou seja, descobrir o passado bíblico, de tal forma que foi narrado. Eu digo foi, lá nos textos, de modo que se torne transparente e compreensível para nós que vivemos hoje. Então, tornar compreensível as coisas de outra época, que apresentam circunstâncias e culturas diferentes. A segunda tarefa da exegese é permitir que se possa ser ouvida a intenção que o texto teve em sua origem. Então ele transcende. É algo interno à literalidade. A intenção deve ir de encontro àquilo que está de implícito à própria literalidade em consonância ao fator origem. Por isso surge um confronto sadio de posições diversas e plurais, alternativas e complementarmente diferentes, mas consonantes. A terceira tarefa da exegese é verificar em que sentido as opções éticas e doutrinais possam ser respaldadas. Portanto, digamos assim, reafirmadas ou devem ser revistas ou até mesmo relativadas, que é diferente de relativismo, mas estabelecer relações. Ok.
A exegese e leitura no sentido popular da Bíblia. Essa exegese de leitura popular, ela deve ter uma finalidade comunitária e popular, exatamente no sentido de poder melhor respaldar, confirmar, ou seja, alimentar e animar, mas eventualmente também redirecionar, corrigir, relacionar as expressões e convicções de fé das comunidades. Então, a exegese pode, assim, oferecer importantes subsídios para a leitura popular dos textos bíblicos. O povo, embora não tenha a formação teológica acadêmica, o povo tem o saber teológico. Independentemente dos exegetas, interpreta os textos bíblicos, mas a partir de sua, agora que é importante, experiência de fé, mas isso dentro da sua vida diária, onde acontece a palavra vivida. Então, quanto mais o exegeta comungar e trabalhar com o fator participação dessas experiências, né, e de suas correspondentes interpretações, tanto mais apto estará para fazer o exercício da própria interpretação. É um trabalho sensível aos clamores do Senhor, às perguntas e necessidades concretas de si e da comunidade. Vamos ver sobre os 6 pontinhos referentes a, primeiro, sobre o fator prisão à letra, ou prisão da letra. Pressupõe uma concepção, digamos, mecânica de inspiração e de inerrância, não levando a sério a encarnação da palavra de Deus. Por exemplo, o que não pode não levar a sério a encarnação, ou melhor, em outras palavras, a atualização viva e dinâmica da palavra de Deus? O fundamentalismo, né? Então, a maior característica desse tipo de leitura, de prisão da letra, é a falta de crítica, né? Superação, é uma leitura crítica da realidade junto e dos textos bíblicos, ou seja, a palavra ou a palavra na realidade que é dinâmica e viva. Dependência da ideologia dominante, ou dependência, ou seja, antes disso, dependência do saber de outros ou outras intérpretes, né? Existe uma dependência exagerada, às vezes, do saber alheio, né? Qual perpetua complexos de ainda ignorâncias a ser superadas, né? Então, ter consciência de que Deus dá o Espírito a cada pessoa, né, a toda pessoa, independentemente de sua condição, até mesmo cultural ou social. Então, possibilitando uma maturidade em relação às expressões de fé. Outro fator, dependência de uma ideologia dominante. Esta encontra-se veiculada, sobretudo, como vemos, nos meios modernos de comunicação, por exemplo, televisão, jornais, rádio. Qual é o ponto de superação, então? Né? Enfim, seguir aquilo em que a justiça em relação ao que Deus clama, em relação à palavra, ao lugar social, aos grupos oprimidos, empobrecidos, e etc. O estudo sem fé, outro fator, e compromisso comunitário. Sem fé e compromisso comunitário. Esse tipo de leitura pode apresentar boas ideias até, mas carece de um efetivo esforço pela transformação, modificação da realidade. Sua maior característica é... Qual que é a sua maior característica? É o descompromisso, né? Comunitário e social.
Qual que seria o ponto de superação? Né? Tornar atento a palavra, bem como seus apelos a uma conversão de facto envolvido com o bem. O estudo individualizado, vejamos bem, que é diferente de individualismo. Esse tipo de estudo individualizado abre portas para subjetivismos, em decorrência para toda sorte de achismos. Né? Então, a única maneira correta de superar o subjetivismo é a leitura comunitária. O que aconteceu em Pentecostes, né? Leitura da vida. Pois esta nada mais é que o exercício, elaboração coletiva. E nessa elaboração coletiva se completa, se realiza através de uma percepção comum a verdade manifestada, né? Verdade manifestada. Estudo intelectualizado. Na exegese científica, a fé não costuma ser um elemento constitutivo do processo de interpretação. Então aqui vem a espiritualidade monástica, né, a profecia, baseada na espiritualidade, contemplação, que a fé, ela necessariamente precisa ser um elemento constitutivo do processo de interpretação intelectualizada. Precisa sim ser a priori uma condição prévia, preceder, digamos, o espírito especulativo. Então, na leitura popular, ao contrário, a leitura da palavra de Deus é sempre envolvida pela oração. Isso é bom. Por isso, a superação de um tipo de leitura, por demais intelectualizado, né, é a leitura orante. A leitura orante ela vem clarificar, iluminar o intelecto. Fides et intelecto, como diz Zia Santo Anselmo. A fé ilumina o intelecto. Intui-se dessa forma a descoberta do sentido. Né? Não é fruto só da ciência, mas também de um dom de Deus através do Espírito. Este é o ponto. Então, é preciso dar o lugar à ação do Espírito Santo na leitura. E a interpretação da Bíblia se realizará. Né? Sobre os métodos, sobre os referenciais, o referencial metodológico. Métodos, vem do grego odos, né? Que significa caminho. Qual o caminho, então? Caminho a seguir, odos. O método fundamentalista, né, ou fundamentalismo, né, como entendemos, ele parte do pressuposto de cada detalhe da palavra da Bíblia é divinamente inspirada. Nós sabemos que a Bíblia é sim inspirada, mas o fundamentalismo crê que cada detalhe é inspirada. Então, ela absolutiza o sentido da letra, ou o sentido literal. Né? Então, o livro de fé dificilmente poderá ser interpretado de maneira correta sem o espírito que rege esta mesma fé. Então, devemos ter esta questão, que o espírito que é atual e atualizante, ele transcende a letra na atualidade. Então, precisamos transcender a bibliolatria, ou a idolatria à letra, para ir de encontro à palavra que é viva e eficaz pela leitura da intencionalidade da palavra.
Método estruturalista. Ele leva em conta o fato de que todo texto tem uma identidade própria e uma autonomia viva, dinâmica. Como funciona o texto? Ela pergunta. O método estruturalista pergunta como funciona, ou ainda mais pergunta como produz o seu sentido. Que se passa no texto em si? Que operações de lógica, afirmação, negação, oposição, complementaridade, assim, que existem no texto? Então são diversas perguntas. Por isso que ela é ampla e às vezes devido a essa complexidade, e rica complexidade, ela até pode chegar a ser de difícil assimilação, né? Possuindo reservas de sentidos tais, de releituras em pluralidades e interpretações em variedades, né? Então, ela pode ser infinitamente explorada de forma inovadora por gerações posteriores no tempo. Esse método educa para uma leitura atenta do que realmente está escrito nos textos em sua literalidade, evitando uma concentração unicamente em determinadas partes e aspectos da narrativa. Trabalha a dinamicidade, a vivacidade, a diversificação. A análise estruturalista ela tem se ter intensificado nossa percepção para uma importância das oposições do texto como elementos determinados dos eixos da narrativa. Ela tem alto grau de complexidade, considerável investimento de tempo, estudar e assim por diante, né? Já o método histórico-crítico, ele, em primeiro lugar, ele lida com as fontes históricas que datam a Bíblia, os milênios, né? E é crítico no sentido que necessita emitir uma série de juízos sobre estas fontes que têm por objeto de estudo. Este método ficou mais forte no advento do Iluminismo. Agora estamos indo em direção ao tema da apresentação espiritualidade, contemplação, paz. E vamos então ligar a pergunta inicial: qual a contribuição da espiritualidade monástica para a exegese? Como pode se no sentido de aproximação da palavra, de aproximação do texto? O ponto pergunta é qual a contribuição da vida contemplativa para esta aproximação? Antes de responder, sabemos que a vida contemplativa é, segundo Thomas Merton, no livro Espiritualidade, Contemplação, Paz, é uma vida totalmente entregue, dia-no-mi, entregue ao Senhor. Esta entrega, ela é desdobrada em seu significado substancial em três virtudes que podem ser amplamente e infinitamente pensadas e vividas, que é a humildade, tapenotita, obediência, ipakoi, solidão, monaxia. Thomas Merton viveu a regra de São Bento. Só São Bento escreveu sobre os 7 passos ou degraus da humildade. A virtude da humildade é amplamente presente na espiritualidade monástica, que podemos ver e estudar em um próximo encontro. Obediência, termo esvaziado
né, nos tempos atuais. Obediência, vem do latim, ob audiere, estar sob a escuta do Senhor. Para a espiritualidade, ser obediência é estar sob, ob, a escuta, audiere, audire, estar sobre a escuta do Senhor. Já a palavra solidão, para a espiritualidade monástica, ela realmente faz jus ao seu termo etimológico, grego etimológico, o que significa monaxia. Solidão vai para o grego e no sentido da espiritualidade monástica, vai no sentido de ser solitude. A palavra monaxia, ela contém uma raiz que advém que se constitui pela raiz monos, significa um. Monos é parecido com a mesma raiz da palavra monge, monge e monos. Monge vive em monaxia. O termo monos significa um. O monge vive em estado de unidade com o Senhor, comunhão com o Senhor. É em suas dimensões, por isso, unificado. Por isso, ele é um ser em monaxia, monos. Solidão no sentido daquele que se retira, que se recolhe não para distanciar-se do mundo, mas para penetrar no coração do mundo, ouvindo e ressoando a voz do Senhor. Então vem a espiritualidade monástica em contemplação trazer a paz da correta leitura, da profunda exegese, através das atitudes de se colocar diante da palavra com humildade, obediência, solidão. A verdadeira lexio, leitura para o monge, ele faz de forma orante, né? Orante, com humildade, obediência e na solitude. No livro Espiritualidade, Contemplação, Paz, de Thomas Merton, ele refere: Jesus nos diz que a vida eterna é conhecer o único verdadeiro Deus e Jesus Cristo. João capítulo 17, versículo 3. Este conhecimento de Deus, que é vida eterna, não é alcançado por pura especulação. Conhecemos a Deus quando nascemos de Deus e vivemos em Deus. Não podemos, em verdade, conhecê-lo só por leitura, estudo e meditação. Eis aqui a resposta em espiritualidade, contemplação e paz daquela primeira pergunta, da contribuição da espiritualidade monástica para a exegese ou para a leitura, que se realiza quando nascemos de Deus, quando, digamos, vivemos em Deus. Então, o fazer é o conhecer, ele é uma experiência. Então, só chegamos a conhecer Deus quando formos seus filhos. Qual a contribuição da espiritualidade monástica para a exegese? Tudo começou no silêncio. Mas que silêncio? É um silêncio que não é ausência de palavra. É um silêncio que não é ausência. Mas que silêncio é? É algo que se prepara para estar pronto em ouvir. E por estar pronto para ouvir, o monge é lento em falar, justamente por estar em constante gestação da palavra de Deus. Por isso, esse silêncio mais fala do que qualquer outro grito
sem o conhecimento de Deus. Qual a contribuição, então? É desta atitude. O monge, ele não apenas lê, mas ele faz e participa da lexio para a exegese. Então, é possível fazer a exegese sem a espiritualidade da lexio? Ou seja, em outras palavras, é possível ler, fazer a leitura especulativa sem a leitura orante segundo essa espiritualidade? Não exatamente. Por quê? A leitura pela leitura somente fará do sujeito estar como que em estado de observador distante do objeto em que se coloca. Agora, a maior profecia, digamos assim, da espiritualidade monástica em Merton para a leitura e clarificação do exercício teológico está justamente na realização da Lexio Divina, constituído por 4 passos fundamentalmente, que é a leitura, que é considerar toda esta questão de análise da gramática, da situação histórica, do tempo e etc. Agora aqui então a espiritualidade vai dar os 3 outros passos que transcenderá no sentido de oferecer a clarificação no sentido do que se lê, que seria segundo passo, meditação, que em poucas palavras é o que Deus diz para mim, o que tem a me dizer, que é obi audire, que a obediência e a escuta no silêncio irá trazer. Ao ouvir, ao me dizer, eu sentirei-me tocado, afetado, daí então me moverá para uma resposta, para uma ação interna ou externa, que promoverá a uma resposta, que seria o estado de oração. A partir disso, após a escuta e o estado de resposta, passando por um processo transformativo, a pessoa então cai em contemplação, que seria o gesto último da gratificação, gratidão em abraço, comunhão, realização, compreensão da palavra. Pax, agradeço a escuta e Deus nos abençoe e amor para todos.